Sejam muito bem-vindas ao Universo Mãe Vida Leve. Eu sou Eline Coragem, sou mãe de 2, do Gianluca de 15 anos e do Breno de 9 anos. Eu sou Master Coach, especialista em desenvolvimento humano da mulher e sou criadora do programa Mãe Vida Leve, que é uma maneira simples de você ter paciência e acabar com os gritos aí na sua casa. Eu queria saber de vocês aí o que aconteceu com o seu casamento agora na pandemia. E quando eu falo casamento, não entenda o homem somente como marido, mas como pai também, como companheiro nessa convivência de vocês. É como se o casamento tivesse sido colocado à prova nessa pandemia, né? Conviver 24 horas seguidas com as pessoas dentro de casa. É claro que quando a gente casa, a gente quer, né? O marido ali o tempo todo presente. Só que durante essa pandemia, aí 1 ano e meio, foi 24 horas em casa, com os desafios dos filhos, as atividades da casa, tudo isso, né? Então, o que eu passei a observar? A gente teve famílias que aumentaram, tive aí mães, amigas que acabaram engravidando, que aumentaram a família. Tive mães, amigas que se separaram, conhecidas aí que se separaram. Eline, não aguento mais meu marido e se separou. Tem outros que estão, eu fiz uma listinha para vocês, teve o divórcio, teve a beira de um divórcio, vários status aqui, filhos nascendo ou gravidez, famílias se remodelando por dificuldade financeira, por logística de deslocamento, ou mesmo pela própria Covid, famílias que foram, a mãe veio morar na sua casa, você foi morar na casa da mãe, da sogra, um sobrinho veio morar com você, vi famílias se remodelando. Vi uma coisa muito legal, que foram famílias revendo as suas rotinas. Antes eu agia dessa maneira, agora eu passei a agir dessa maneira. Então, famílias revendo suas rotinas, isso é bem legal. Mudança de cidade, vi casamento e vi o que, não vou dizer que é o ideal, mas é o que todo mundo gostaria que acontecesse, né? Eline, eu tive a certeza que eu tô com a pessoa certa, que eu casei com a pessoa certa. Então eu desejo que essa tenha sido a oportunidade, a melhor oportunidade para que você revisse o seu casamento, revisse a dinâmica da sua família. Se ainda não reviu, é tempo, a gente consegue fazer isso aqui hoje. Vou te dar uns toques, uns pontos aí para você observar. E para que eles tenham visto o volume de trabalho aí na sua casa, o volume de trabalho das mulheres na sua casa. Eline, eu não sou casada, eu sou mãe solo. Beleza, ótimo. Fica aqui com a gente que com certeza essa live vai servir para você também, porque eu, neste momento agora, estou mãe solo. Meu marido, ele viaja a trabalho e ele vai viajar aí quase que 3 semanas seguidas, né? Indo e voltando, mas vai viajar quase que 3 semanas seguidas. Então eu sei muito bem o que as mães solo passam, né? E agora, na pandemia, a gente tá vivendo o mundo real, né? O mundo real porque é você conviver com a pessoa o dia inteiro, sem uma brecha, sem um tempo para respirar. Antes a gente ia para a empresa, ia para o trabalho, ou o marido, o pai, ia para a empresa, ia para o trabalho, e a gente tinha ali aquele respiro sozinha, ou com as crianças, ou na empresa, com os colegas de trabalho, né? E agora, por um bom tempo, foi dessa maneira. Não sei se você já voltou a trabalhar presencial ou não, mas por um bom tempo foi dessa maneira aí. As qualidades, os pontos positivos, legais, e as manias. 24 horas por dia a gente convivendo com elas. Então não é assim, meu marido ficou mais chato, eu fiquei mais exigente. Você já era desse jeito, seu marido já era desse jeito. Mas antes você só lidava com isso 3 horas, 5 horas, 6 horas por dia. E no final de semana, né? E agora a gente precisou lidar com isso, não. Esse tempo todo a gente precisou lidar com isso. As 24 horas do dia, né? Então, vamos olhar, vamos rever aí para tudo o que aconteceu. E quero que você bote muita mão na consciência e responda sinceramente, tá? Eu vou responder o meu também sinceramente. Quando você precisa de ajuda, precisa de apoio, de alguém que faça alguma coisa para você, como é que você reage? Como é que você pede? Eline, eu reclamo. Ninguém me ajuda a lavar essa louça aqui. Nossa, ainda tem muita louça para lavar. Tô dando o exemplo da pia. Eu reclamo dando aquela indireta, né? Eu vou dar uma reclamadinha. Será que ele não vai se tocar, levantar a bunda do sofá e ir lá lavar, vendo que eu tô precisando de ajuda? Primeiro ponto, eu reclamo.
Segundo ponto, eu peço direto. Você pode ir lá lavar a louça pra mim? Vai lá lavar a louça pra mim? Ou eu posso reclamar da pessoa. Você nunca me ajuda a lavar a louça. Tem uma pilha de louça lá, você não quer ir lavar? Então, tenta lembrar aí na sua cabeça como que é quando você precisa de ajuda, quando você quer alguma ajuda. Como é que você pede? Como é que você fala? Porque muitas vezes a gente acha que tá pedindo ajuda e reclama que o marido não ajuda, mas homens não entendem reclamação. Para os homens, a maioria deles, eles falam assim, ela tá reclamando, daqui a pouco ela vai lá e lava. Daqui a pouco a pia tá limpa e ela para de reclamar. É assim que acontece. Então, quando a gente não é direta e reta ao ponto, já vou explicar como que é, quando a gente não é direta e reta ao ponto, eles não entendem, eles não catam no ar isso daí. Não é que nem a mulher que já vê a criança ali com aquela cara meio manhenta, como manhosa, né, birrenta, e fala, isso daí é fome, e já providencia alguma coisa pra criança comer, né? Não é assim. Os maridos não têm esse superpoder que a gente tem, né, de catar indireta no ar e já resolver. Eles não fazem isso. Eu queria saber se o marido de vocês também fica na caixa do nada. O que é a caixa do nada? Parece que não é com ele que a gente tá falando. A gente fala alguma coisa e a pessoa tá ali, ó, imóvel, olhando pro nada, como se você não tivesse falado com ele. E aí, quando você vai falar de novo, você escutou o que eu falei? Você escutou o que eu pedi? Você pode fazer o que eu acabei de falar? Posso, já tô indo. Tá, mas você não falou sim, você não falou não. Eu não sei se você escutou, se você vai, se você não vai, que horas você vai. Essa caixa do nada é a caixa que a gente precisaria ficar de vez em quando. Aquela caixa que a cabeça tá sem preocupação nenhuma, pensando no nada. Essa que é a caixa do nada dos homens, dos maridos. Estou pensando no nada. E aí parece que a pessoa não escutou. Se escutou, eles não falam. Ok, estou indo, escutei, vou fazer, já estou levantando. Eles não dão aquela confirmação, né? E vocês acham que aqui em casa é diferente? Não, meu marido também tem a caixa do nada. Só que eu já aprendi a lidar com a caixa do nada dele, né? Eu pergunto. Eu já não peço assim, você pode lavar a louça. Apesar de que hoje eu já não preciso mais pedir, né? Mas só por exemplo para vocês, eu falo para ele assim, que horas que você consegue lavar a louça para mim? Ah, eu consigo ir agora. Ok. Porque se eu faço um pedido que no ponto final vem uma afirmação ou um ponto de exclamação, ele continua na caixa do nada. Do tipo, ok, eu ouvi, ela sabe que eu ouvi, não sei, se eu não tenho um retorno, eu não sei se ele ouviu ou não, né? E ele fica na caixa do nada. Agora, se eu faço uma pergunta, o ponto de interrogação pede uma resposta. E aí sim, eles respondem. Então, você tem um marido que fica na caixa do nada, pergunta ao invés de afirmar ou exclamar. O óbvio precisa ser dito. Aquilo que você acredita que é óbvio precisa ser falado. Então, assim, eu tenho o Breno que tem 9 anos. E o Gianluca de 15, quando ele tá com fome, ele vai pra cozinha e se vira. Ele vai, faz comida e acabou, ele se vira. Mas o Breno não. O Breno, quando ele tá com fome, ele não se vira. Ele fica com fome e ele é que nem criança de 4 anos, que vai ficando irritado quando tá com fome. Mas ele vira um bicho quando tá com fome. Mal-humorado, assim, né? Acho que quase todo mundo fica mal-humorado com fome. E ele não fala, ele só vai ficando irritado, dando aquelas respostas atravessadas, né, de pré-adolescente. E aí, quando eu vou ver, eu olho no relógio, ele está com fome. E aí eu já previno meu marido, falou, ó, já são 11h30, você que ficou de fazer o almoço hoje, já agiliza alguma coisa porque o Breno tem fome. Então, o óbvio, ele sabe que o Breno tem fome, ele sabe o horário que o estômago da criança toca, mas o óbvio precisa ser dito. Se a gente não fala, ele vai fazer o almoço no horário da fome dele, né? Ele vai, no momento da fome dele, que ele vai fazer alguma coisa. E aí acaba gerando aquela irritação na criança, na casa inteira, né? Porque uma pessoa irritada é que nem uma brasa, aquela brasa ela esquenta os outros tronquinhos, os outros carvões que estão do lado, né? É que nem uma brasa que esquenta o que tá do lado.
E aí a casa inteira daqui a pouco já tá irritada. A casa inteira já tá nervosa, né? Um contagiando o outro. Então a gente precisa falar o que é o óbvio, tá? E aí eu vou colocar algumas coisas aqui pra vocês, que é assim. Eline, e por que eles não ajudam espontaneamente? Por que ele já não vai e já não faz? Ele não sabe que nós somos um casal, nós somos em dois as coisas andam mais rápido, as crianças também pedem a participação do pai, ele não pede isso, ele não sabe disso? Então assim, gente, existem alguns motivos do porquê isso acontece. Vê aí qual que é o motivo que você se identifica que é do seu marido. Qual que é esse motivo que você acredita que é dele, tá? Então, primeiro, eles não sabem o que é para fazer. Muitas vezes você não fala, você só fala, me ajuda aqui. Eles não sabem o que é para fazer. E aí, quando você for falar, fala tudo. Ó, preciso que lave a louça, o que for da máquina, põe na máquina e já passa o rodinho na pia. Me dá uma coisa, porque lava a louça e fica aquela pia cheia d'água. Vocês também têm essa coisa aí, que a pia cheia d'água me dá uma gastura. Dá uma gastura. Pra mim tem que lavar a louça e colocar e passar o rodinho. Então, já fale o que precisa ser dito, porque eles não sabem o que é pra fazer. Pode parecer óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Segundo, por que eles não ajudam? Porque talvez lá atrás, na infância, eles não foram ensinados a colaborar. Talvez eles tivessem mãe, pai, tia, avó, empregada, alguém em casa que fazia de tudo para eles. Então, nunca fritaram ovo, nunca arrumaram a cama, nunca fizeram nada. Por isso que talvez eles não façam o que precisa ser feito. Outro ponto, que esse é um dos que mais acontece, tá? Quando eles não fizeram na infância, ok, acontece, mas outro que é o que mais acontece. Quando eles eram bebês, você fazia tudo sozinha. Quando eles eram bebês, os filhos eram nenéns, né? Você fazia tudo. Não, amor, deixa que eu que tenho que dar o peito. Ah, você não sabe dar banho. Não, precisa botar mais sentado pra dar mamadeira, senão vai engolir ar e vai ficar com gases depois. Então, muitas vezes, a gente expulsou esse pai durante a infância, durante a primeira infância dos filhos. E aí a gente não trouxe de volta, a gente não resgatou esse pai, porque a gente sabia fazer melhor. A gente sabia dar comida, a gente sabia fazer melhor. E eu não esqueço que eu sempre falei pro meu marido, né? Nossa, você põe um trambolho de comida na colher. Ele punha um volume gigante na colher. Aí ele falava, a criança tá comendo, não tá engasgando, tá tudo bem. Essa era, eu falei, ai, quer saber? Tá dando comida, tá bom. A hora que o menino engasgar, vomitar e tal, ok. Não tá engasgando, não tá nada, tá bom, tá tudo bem. E comia bem, tá? Então, muitas vezes a gente acha que só a gente faz o certo. Só a gente sabe fazer bem feito. E aí a gente não é intencional. Sem a gente perceber, a gente acaba expulsando esse marido. Expulsando esse marido de perto da gente, das atividades que ele também poderia fazer. Ah, Eline, ele não faz bem feito. Eu que consigo fazer melhor, ele não faz bem feito. É um ponto. Eline, eu não tenho tempo. Em vez de eu ensinar, é melhor eu fazer, mais rápido eu fazer. Então, olha só, veja se você tem esses pensamentos, se você tem essas atitudes, que muitas vezes a gente reclama que o marido não tá fazendo bem feito, não tem ajuda, só que muitas vezes a gente acabou criando isso, tá? Não tô falando que é o seu caso, mas é importante a gente olhar para isso, para ver se realmente, será que eu tô agindo dessa maneira? Será que eu tô fazendo isso? Será que eu que tô expulsando meu marido da ajuda? Então assim, só eu sei fazer, ele faz, não fica bem feito, ele faz, eu reclamo, não é desse jeito. Quanto pai e mãe que vai trocar, quanto pai que vai trocar a criança, ai, mas você botou isso que não combina com aquilo. Vai dar banho, ah, mas não é assim. Vai dar comida, vai ajudar na lição de casa, aí você vai e interrompe ele, não, mas é desse jeito que ele aprendeu. Então assim, se é só você que faz o certo, pra que outra pessoa vai querer ajudar? Se você não tem paciência para ensinar, para explicar, não tem tempo para ensinar, para explicar, como que ele vai aprender a fazer o mais próximo daquilo que você quer que ele faça? Fica difícil assim, gente. Então, quando você prefere fazer, realmente você não vai ter ajuda, porque ela não precisa de ajuda, ela faz. Ontem mesmo teve uma mãe que escreveu aqui assim,
meu marido fala que eu reclamo quando ele ajuda, então eu sempre faço e ele fala que eu faço melhor. Então acabou. Você acredita que você faz melhor, então acabou. E olha só, eu sempre falo aqui em casa que a gente tem o rei, o fazedor oficial de tal coisa. Então, por exemplo, quinoa. Meu marido faz a melhor quinoa de todas. Nossa, Eline, mas quinoa não é só botar na água e cozinhar? É só botar na água e cozinhar. Mas, gente, eu esqueço de abaixar o fogo e quinoa tem que ser feito com fogo baixo. E aí eu deixo queimar. Eu já queimei 3 vezes a quinoa. Queimada, a panela fica preta, assim. Porque eu ponho, marco os 15 minutos para ir lá olhar, são 15 minutos exatos, só que o fogo precisa ser baixo. Então eu falo para ele, você é o melhor fazedor de quinoa aqui de casa. Aí a gente fala pro meu filho mais velho, você é o melhor fazedor de misto quente aqui de casa. Então a gente precisa ir valorizando o que eles fazem, tá? Outro ponto, por que ele não te ajuda? Você não pede, você reclama. A gente falou isso um pouquinho aqui antes, logo que a gente começou a live. Você não pede, você reclama. Ai, você nunca me ajuda, você não quer ir lá lavar a louça? Pô, se eu nunca te ajudo, tá bom. Eu vou ficar sem te ajudar. A gente passa a olhar pro lado negativo, pro lado do dia que, ó, não vai cortar a mão, hein? Outra vez você lava a louça, você cortou a mão. A gente passa a olhar pra esse lado. A gente passa a olhar pra esse lado. E é assim, o último ponto aqui que eu listei do porquê que ele não te ajuda é porque, e gente, falo com carinho, você trata o seu marido como mais um filho e faz tudo pra ele. Não são todas as mães que fazem isso não, mas tem mãe que eu atendo, que entra no programa Mãe Vida Leve, que se torna minha aluna, que até fazer o prato do marido a pessoa faz. Eline, eu não posso fazer o prato do meu marido? Pode, claro que pode. Mas se você todos os dias faz o prato dele e só chama ele pra jantar, pra almoçar, a hora que o pratinho dele tá ali na mesa, amor, vem comer, o prato tá ali pronto, montado na mesa, tipo um restaurante, pra que ele vai te ajudar? Você faz a comida, você põe a mesa, você põe a comida no prato pra ele, depois você lava tudo, pra que ele precisa, pra que você precisa de ajuda? Ele vai acreditar que você precisa de ajuda? Não. Então, você pode sim. Amor, vem cá, ó, vai botando a mesa enquanto eu tô terminando aqui. Amor, faz o suco enquanto eu tô terminando. Acabou. Se você trata ele como filho, fazendo de tudo pra ele. Ah, mas eu já separo a roupa, porque depois ele não sabe combinar a roupa dele. Se você faz de tudo, tratando ele como um filho, pra que ele vai fazer? Se a gente trata eles como filhos, eles se comportarão como filhos. E ele é adulto, ele precisa agir como adulto, ele precisa agir como pai, como marido que ele é. Ele não é filho. Você é esposa, você é mãe dos seus filhos, não mãe do marido. Você precisa agir com ele como esposa, precisa agir com seus filhos como mãe, né? É um relacionamento bem diferente. Quando a gente quer ser mãe de todo mundo, sim, a gente vai ter mais um filho e vai ter um marido que se comporta como filho. Então ele é adulto, ele é pai, ele é marido, ele precisa agir como tal. Você é esposa, mãe, você precisa agir como tal. E agora, eles participaram muito mais da dinâmica da casa, participaram muito mais da vida dos filhos, da rotina dos filhos. Então, eles sabem como funciona, a não ser que ele passou o dia ali trabalhando fechado num quarto. Mas eu acredito que ele comeu junto com vocês, participou das atividades do dia junto com vocês. Então, ele sabe como funciona a rotina da casa, mais ou menos o horário que acorda, que come, que dorme, que tem aula, quantas lições, se tem lição de casa para o filho fazer ou não. Então ele sabe como funciona a rotina da casa, ele sabe como funciona a rotina dos filhos. E se você não convidar ele a participar, ele vai continuar na dele, ele vai continuar lá na caixa do nada. Ele vai continuar lá na caixa do nada. E muitas vezes o que acontece é que quando você vai chamar, vai pedir essa colaboração, você chega armada. Eu já sei que ele não vai fazer, eu sei que ele vai fazer mal feito, eu sei que vai demorar para fazer. A gente chega armada. E a minha proposta para você é que você chegue com uma bandeira branca. Chegue com uma bandeira branca para começar a reconstruir essa comunicação. Para que vocês vivam como parceiro, como um casal parceiro de verdade. E essa é a oportunidade perfeita para trazer seu marido para o seu lado da rede. Trazer ele para ficar ao seu lado.
E não para ficar se comportando como seus filhos. Por que oportunidade perfeita? Porque ele viu o volume de trabalho que uma casa tem. Ele viu a demanda que as crianças têm. Ele viu a dinâmica do que é ficar fazendo almoço, janta, café da manhã todos os dias. Ele viu a dinâmica de uma máquina de lavar roupa, como que é o fluxo, que acumula, se não lavar, se não tirar do varal, ela não pula sozinha para dentro da gaveta. Ele viu a dinâmica da casa. Então agora, se você ainda não tem essa colaboração, essa cooperação, agora é o momento ideal para você ter isso. Agora é o momento ideal para você ter isso. E aí, para que a gente tem que olhar para essa comunicação? Como que é essa comunicação, né? Eu vou fazer uma sequência aqui para vocês entenderem o como que precisa ser. Quando começa um assunto que provavelmente gera desentendimento, por exemplo, a educação dos filhos. Ah, porque eu acho que tem que bater, eu acho que você é muito mole com as crianças, eu acho que as crianças não te respeitam, eu acho que você faz tudo pelas crianças, você dá tudo de mão beijada para as crianças. Eu acho que você é muito duro com as crianças. E aí vocês têm um desentendimento em relação à educação, porque um quer educar de uma maneira, outro quer educar de outra. Vocês têm algum desentendimento por dinheiro, atividades da casa, atitudes que um teve, que outro teve. Quando começa um desentendimento, uma discussão, e tô falando aqui de primeiro nível, tá? De discussão saudável, tá? Ah, mas eu não acho que tem que ser assim, eu acredito que tem que ser assim, comigo foi assim. Nesse primeiro nível da discussão, você já entra para essa discussão como uma lutadora de boxe. Se protege, dá uma de direita, dá uma de esquerda, se protege. Nunca lutei boxe, não, mas eu já assisti. Então, você se protege e vai armada pro combate, como se isso fosse um combate. E não é um combate. Sabe assim, quando você já vai pensando, nossa, ele vai falar isso. Ah, mas também dia tal ele fez assim, 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 então não tem nada a ver isso que ele vai falar. A gente já se arma, já prevê os golpes que a gente vai dar logo que começa uma discussão. É ou não é assim? Você já vai armada. E ao invés de lutar boxe, um contra o outro, vocês precisam jogar vôlei de praia, tênis em dupla. Toquei, o outro recebeu, pá, cortou pro outro lado da rede. Como uma parceria que vocês dois estão juntos contra o inimigo, contra o problema, contra o desafio que surgiu. Contra essa situação que está acontecendo. Não é nem contra os filhos, tá? Não é nem contra os filhos. É contra a situação que está acontecendo. Qual que é a situação? Uma birra. Qual que é a situação? Briga de irmãos. Qual que é a situação? Para que a gente vai usar o dinheiro? Qual que é a situação? Decidir a viagem da família. Estamos do mesmo lado da rede para ir contra, resolver o problema. Você precisa mostrar para ele qual o benefício de vocês dois estarem no mesmo time, estarem juntos, como uma equipe. Porque se você vai armada, você não vai para resolver. Quando você vai armada, sabe o que acontece? Ah, mas você também nunca me ajuda. É claro que eu nunca te ajudo. Você sempre reclama quando eu te ajudo. Não, mas você também me ajuda, você faz de qualquer jeito. Olha só. Um dá, outro rebate. Um bate, outro rebate. E não é pra ser desse jeito. Não é pra ser desse jeito. Eu tô fazendo aqui o simbolismo do boxe. Não tô falando em violência não, tá? Não tô falando em violência. É bom deixar isso muito claro. Isso é o como vocês entram pra conversa. Ao invés de resolver o problema, um fica acusando o outro. É ou não é assim? O povo dando risada aqui, ó, no YouTube. Então, é ou não é assim? Vocês entram armados para essa conversa. E não é para ser assim. Não vá armada para conversa, vá para ter uma solução. Qual que é o problema? Perfeito. Como que nós dois vamos resolver o problema? Nesse momento, gente, não interessa quem foi, quem causou, quem fez, quem deixou de fazer. Não interessa isso. Interessa em como vamos resolver o problema. Esse que é o ponto. Quando resolve o problema, para-se de ter acusações. É isso que acontece. Resolvi o problema, não precisa mais ter acusação. Não tem mais necessidade de ter acusação. Eline, e aí na sua casa, como que é? Aqui na minha casa já teve isso, já teve luta de boxe. Oralmente falando, verbalmente falando, tá? Não tô falando aqui de violência doméstica. Verbalmente falando. Já teve aqui luta de boxe. O nosso principal desafio era pagar a conta. Era quem pagava, não era não ter o dinheiro. O dinheiro a gente até tinha.
né? Até dava para pagar as contas, mas era quem vai pagar a conta. Uma vence dia tal, outra vence dia tal, outra vence dia tal. Ah, eu achei que você ia pagar e você não pagou. Você ficou de pagar, mas eu não tava aqui, não paguei. Era assim que funcionava. A discussão era de acusação. Um ia fazer, o outro achou que o outro ia fazer e ninguém fez. Até que eu fui estudando, fui aprendendo a melhorar essa nossa comunicação, né? Fui aprendendo a melhorar essa nossa comunicação. E o que aconteceu? Vamos resolver o problema. Um de nós dois gosta de pagar conta? Não, a gente não curte. Não é nem gostar ou não gostar, a gente não tem essa organização. Separar, ver a data, a gente não tem essa organização. Beleza, vamos resolver o problema. Como que a gente resolve? A gente recebe dinheiro, salário, 2 vezes por mês. Vamos botar as contas para pagar 2 vezes por mês. Ajustamos as datas das contas. Então, o que era dia, 10, puxamos para o dia 5. O que era dia 17, empurramos para o dia 20. Era assim que a gente fez. Ajustamos as datas. Todo dia 5, dia 20, dia 30, dia 15, o dia que vencia a conta. A gente sentava, nós dois, para não deixar para um e para outro, nós dois, e fazíamos daquilo, ainda fazemos, hoje é assim, né? E fazemos daquilo um momento gostoso. Beleza, vamos nós dois pagar. E para saber se eu já paguei, se eu não paguei, a gente criou um grupo no WhatsApp, eu e o marido. O grupo chama Contas, só para falar de dinheiro. Quanto recebeu, quanto não recebeu, o que pagou, o que não pagou, o que teve que pedir, o empréstimo, o investimento, só para falar de dinheiro. Lá não fala, oi, bom dia, tudo bem, meu amor, tô aqui te esperando, pode vir me buscar. Não, é só para falar de dinheiro lá, por isso que o grupo chama Contas. É um grupo meu e dele. Aí a gente criou um padrão do salvamento do documento de pagamento, o comprovante de pagamento. Então eu ponho que conta é aquela e o mês e o ano que eu paguei. Então, se eu quero tudo que eu paguei em setembro de 2021, eu escrevo lá no procurar setembro de 2021, ele vai me aparecer tudo que eu paguei lá. Funciona pra gente? Funciona. É a melhor maneira? Talvez pra você que controle tudo ali na ponta do lápis, que tem uma planilha de Excel, seja a pior maneira. Mas pra gente é o que funcionou e o que acabaram com as discussões. Então, quando você vai pra essa luta de boxe, você não chega num consenso. A hora que termina um ferido e um vencedor. Só que o que tá ferido não concorda que o vencedor tenha que vencer. E o vencedor termina magoado porque o outro tá ferido. Quando vocês vão jogar vôlei de praia, que estão os dois do mesmo lado da rede, tênis de dupla, estão os dois do mesmo lado da rede, peraí, nosso problema está sendo o quê? As contas. Vamos se unir, fazer um bem bolado aqui para ser algo que funciona. Perfeito. Faz ali o bem bolado, algo que funciona, derrotamos quem é o nosso oponente, que é o problema das contas. Então, quando você for para conversar sobre a criação dos filhos, sobre dinheiro, sobre trabalho, qualquer assunto que seja, vá com a mentalidade de preciso estar do mesmo lado da rede. Não tô aqui para te acusar, não tô aqui para te julgar, estou aqui simplesmente para trazer você para o meu lado, eu ir para o seu lado e resolvermos o problema que a gente tem. Que é a lição de casa, é a nota do filho, é o dinheiro, é o problema que a gente tem, qualquer que seja esse problema. Aí sim você vai conseguir resolver esse problema. Um outro ponto que melhora muito é essa comunicação. É você conhecer, estudar o perfil comportamental do seu marido. Existem 4 perfis aí. E a hora que você conhece o perfil comportamental do seu marido, conhece o seu perfil, você fala, ah, beleza, eu funciono assim, meu marido funciona assim. Quando eu precisar que ele faça alguma coisa de colaboração dele, eu preciso falar, ir por este caminho aqui, que funciona melhor. Perfeito. Eu conheço o perfil do meu marido conhece o meu. Conhecer o perfil quer dizer o quê? Eu conheço o que ele tem de bom, de potencial, de qualidade, que, aquilo ali é o ponto fortíssimo dele. Ele conhece o meu e sei quais são os desafios. Ah, aqui ele não é tão bom, aqui ele precisa de ajuda. Aqui eu não sou tão boa, aqui eu preciso de ajuda. E é assim, se eu sei que pra ele aquilo ali é complicado, perfeito, eu vou ajudar. Se ele sabe que pra mim é complicado, ele vai vir me ajudar. E foi isso que ajudou a gente nessa questão que eu expliquei pra vocês aí das contas, nessa questão financeira. A gente criou uma maneira que funcionava para nós dois. No nosso perfil, nenhum de nós dois tem esse perfil organizacional, controlador, analítico, nenhum de nós dois tem. É uma deficiência, uma dificuldade nossa. É algo que a gente precisa melhorar.
Como que a gente faz? Vamos fazer isso junto. Pelo menos vai ser divertido, né? Ninguém se lasca sozinho, é meio assim, né? É meio assim. E na vida real, por mais que você e seu marido se amem, sejam almas gêmeas, a tampa da minha panela, metade da minha laranja, vocês são pessoas diferentes, criados de maneiras diferentes, com culturas diferentes, comportamentos diferentes. E se não houver o respeito em via de mão dupla, eu te respeito, você me respeita, a parceria, uma mão lava a outra, isso não vai ser um casamento. Um casamento são duas pessoas que se unem com o objetivo de formar uma família. No seu conceito, o que é uma família? Você está formando essa família? Você está edificando esse lar? Construindo essa harmonia? E não é só você, tá? Você e ele. Você e seu parceiro, parceira, se for, o que quer que seja, o seu modelo de família. Vocês estão construindo essa família? Então, assim, entenda quais são as diferenças de vocês. Se respeitem, se complementam, sejam sinceros um com o outro. Sejam sinceros naquilo que vocês estão sentindo, naquilo que vocês estão pensando e para de julgar. Quando a gente julga, a gente está dando a nossa opinião sobre o outro. E muitas vezes a sua opinião está errada, muitas vezes não é aquilo. Muitas vezes está acontecendo outra coisa que você não sabe e você está julgando de maneira errada. Então precisa parar de julgar o outro. Precisa acabar com esse julgamento. E o julgamento é quando a gente chega e fala, você nunca me ajuda. Como assim nunca ajuda? Tenho certeza que um dia ou outro ele já ajudou. Vez ou outra ele ajuda. Então é tomar cuidado com as palavras. E não tô falando aqui só pra você não, tá? O outro lado também precisa tomar cuidado com as palavras. Não é algo, é só tarefa da mulher. Não, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando eu falo sobre respeito, olha só. Eu tive uma aluna que ela tem 2 filhos. Uma menina de 10 e um menino de 2 anos. E ela faz faculdade à noite. Trabalha durante o dia e à noite ela faz faculdade. E à noite era a vez do marido ficar com as crianças. O que ela pedia para o marido? Preciso que você coloque as crianças para dormir. Acabou, ela tinha uma pessoa que ajudava na casa dela, deixava as crianças bonitinhas, de banho tomado, tudo. E o papel do marido era só colocar as crianças para dormir. Ela ia para a faculdade presencial, voltava da faculdade, as aulas terminavam 10h30, 11 horas da noite. 11 horas da noite, normalmente um bebê, uma criancinha de 2 anos, já tá no 10º sono. Normalmente é isso. Quando ela terminava a aula, o que ela falava? O que ela via? Que tava o pai dormindo, o pai das crianças que deveria estar cuidando das crianças dormindo, a filha de 10 anos dormindo, a menina acordava cedo para ir para a escola, estava dormindo, e o bebezinho, a criancinha de 2 anos, estava com o celular do pai assistindo vídeo, mexendo no celular, jogando joguinho. Quem era o primeiro que deveria dormir, né, pela idade, era o que estava mais acordado. Ela ficava tiririca da vida, para não falar um palavrão aqui, com ele. E ela julgava. Você é um preguiçoso, nem para botar as crianças para dormir e tal. E aí quando a gente vai olhar o outro lado, o lado do marido, eu falei para ela, qual que é o horário que ele acorda? Ela falou 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Acorda cedo para caramba. 5h30 da manhã porque 6 horas ele já está no trabalho. A hora que ela ensinou ele, orientou ele como colocar as crianças para dormir, como fazer um ritual de sono saudável, tranquilo, acabou o problema dela. Ela simplesmente falou, é assim, 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 assim. Uma coisa que eu falo para vocês, óbvio, precisa ser dito, né? Uma coisa é você falar assim, põe as crianças para dormir. Ele vai botar um na cama, outro na outra e vai ficar deitado ali junto. Ele dorme, a criança vai e cata o celular dele para mexer. Era assim que acontecia. A hora que ela ensinou, não. A criança de 2 anos melhorou muito o sono dessa criança, porque tirou o eletrônico ali antes de dormir, melhorou demais o sono, o comportamento, a agitação dessa criança, que nem deveria com 2 anos estar com o celular 10h30 da noite, né? E melhorou muito mais a dinâmica deles enquanto casal, porque ela conseguia chegar e ele já estava dormindo, estava todo mundo dormindo, descansando. Mudou a maneira de falar. Então, muitas vezes a gente acredita que o marido não quer ajudar nem nada. Não, é mudar a maneira de falar. E a maneira de falar, a maneira de tratar o outro é o exemplo que você está dando para os seus filhos.
É o exemplo que seus filhos estão tendo de como um casal se trata. Ah, é assim que se trata um casal. Ah, é assim que eu vou ser tratada por um homem. É assim que eu quero ser, que eu posso ser tratada por um homem. É assim que eu, enquanto homem, trato uma mulher. E aí sim entro na questão do respeito, da violência verbal, da violência doméstica, aí sim entro nesse quesito. Porque se você aceita ser tratada de uma maneira grosseira, seu filho vai tratar mulheres dessa maneira. Sua filha vai achar que é normal ser tratada dessa maneira. Olha só, pensa só o que a gente já está construindo lá na frente, tá? O que a gente já está construindo lá na frente para essa criança. Porque eles estão vendo mãe e pai se tratando dessa maneira. Então, a gente precisa ensinar os filhos como exemplo nesse relacionamento. É o que eles entendem por um relacionamento ideal, que eles entendem por um relacionamento como deve ser. A não ser quando eles vão na casa de amiguinhos e vem pai e mãe dos amigos se tratando de maneira diferente. Então, primeira palavra é trocar. Meu marido não me ajuda por participar, fazer a parte dele. Mostra para ele a importância dele dentro do papel da família. Tem muita gente que acredita que o papel do homem dentro da família é simplesmente prover. Ele paga todas as contas. Ok, ele participa provendo a família. E o que mais? E a presença dele? E a cultura dele? E o carinho dele? E tudo aquilo que ele pode dar? Não, Eline, eu supro essa parte. Te digo que não. Te digo que cada um dentro da família e independente do formato da sua família. Existem famílias que é a mãe, a criança e a mãe da mãe. Então, a avó, a mãe e o filho. Existem famílias que são assim. Existem famílias que ambos, vô e vó, moram dentro da família, fazem parte do dia a dia da família. Existem famílias que é só mãe e filhos. Existem famílias que é pai, independente do seu formato da família, do formato da sua família, todos têm um papel lá dentro. Todos têm um papel dentro da família. O filho, a filha, todo mundo tem um papel dentro da família. Pra vocês terem uma ideia, quando o Gianluca tinha 1 ano e pouco, a gente morava em Recife. E logo que ele aprendeu a andar, eu coloquei ele na natação, porque a gente morava, praia. Então, o que era meu pensamento? Esse menino precisa aprender a nadar, porque a gente gosta de ir pra praia, ele precisa aprender a se virar na praia. Quanto antes aprender, melhor pra ele. E desde pequenininho ele foi pra piscina, aprendeu logo a mergulhar, travar o nariz ali pra não engolir água, aprendeu tudo isso. A gente ia pra praia, e o que eu, mãe, fazia? Olha só a importância, né? E não entenda que mãe e pai, tá? Pode ser vó, qualquer pessoa que compõe a sua família. O que eu, Eline, mãe, fazia? Eu levava ele pra água, ia com ele até a água, vinha a onda, eu ajudava ele a pular a onda. Era o meu entendimento da onda. Vai bater a água, ele vai tomar um caldo. Esse era o meu entendimento. Já o meu marido ia com ele pra água, não segurava a mãozinha dele, um ano e meio mais ou menos, não segurava a mãozinha dele, e a hora que vinha a onda, veio a onda, né? Tipo, aprenda a se virar, meu filho. Eu ficava agoniada com aquilo, assistia de longe e falava, meu Deus do céu, ele vai criar um trauma nesse moleque, o menino nunca mais vai querer entrar no mar, não vai mais querer ver água na frente. Era o meu pensamento, lá da cadeira. Dito e feito, né? Quando a gente pensa, a gente atrai. Veio aquela onda, e Gianluca embolou ali na água, tomou o primeiro caldo da vida. Eu falei, pronto, vai começar a chorar, né? Não vai mais querer voltar pra água, que nada. Levantou, olhou pro pai dele e continuou lá na água. E continuou lá de boa. Não é que o pai pegou no colo, não é que eu escutei choro, nada, não escutei choro, nada. E aí naquele momento eu comecei a pensar, falei, nossa, ele gostou de tomar caldo? Eu detestava tomar caldo quando era pequena, né? Ele gostou de tomar caldo? E ainda assim, toda vez que ele queria ir pra água, ele não puxava a mãe, ele pegava o pai pela mão. Vamos pra água, pai, vamos pra água, pai. Até hoje, eles vão entrar no mar, eles querem ir com o pai. Porque o pai faz as coisas radicais, as doideiras lá que ele gosta de fazer, claro, com segurança. O pai tava do lado, se precisasse, né, tirava o menino, mas eles queriam. Por isso que a gente tem que entender o nosso papel. Na água, no mar, o pai aqui, no caso da minha família, é quem empurra, quem dá a coragem. Vai, meu filho, vai que você consegue. É quem empurra e dá a coragem.
Eu preservava, não. Eu detesto tomar caldo, não quero que eles tomem o caldo. Então, quando eu falo que cada um tem o seu papel importante, é por isso que a gente precisa participar. E nisso, se for uma avó, se for um avô, se for um tio, quem quer que seja, se você é mãe solo, que convive aí com você, mesmo que não more na sua casa, mas alguém que você convive, vai final de semana na casa da pessoa, deixe a pessoa participar da vida do seu filho. Todo mundo tem algo a contribuir, todo mundo tem algo a participar na educação dele. Desde que você concorde, né, com o que a pessoa tá fazendo. Claro que tem uns tio aí sem noção, né? Então, desde que você concorde. E aí, não é sempre que o seu jeito vai ser o jeito certo. Naquele momento, pra mim, era uma loucura aquilo que ele tá fazendo. Como assim, uma criança desse tamanho soltar a mão? E aí, sim, é aquela mãe super protetora que fala, ai meu Deus do céu. É aquela mãe super protetora. Precisamos olhar para como que está hoje a nossa fala com o nosso marido se a gente não tem a participação dele, a colaboração dele. Precisamos olhar como que está hoje essa fala, essa comunicação. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração.